cenário. A igreja se reveste da cor rosa, que é o roxo mais o branco. E a antífona da missa de hoje diz: alegrai-vos e exultai, porque está próximo a vossa libertação. Estamos próximos já de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Estamos próximos a entrarmos dentro da Semana Santa, para celebrarmos o grande rito pascal e celebrarmos verdadeiramente a Páscoa. Tempo este propício para voltarmos para dentro de nós e nos alegrar pela proximidade, para celebrarmos o maior mistério da nossa fé. Mas é necessário experimentarmos a misericórdia. Por isso também esse domingo, no ano seco, é chamado domingo da misericórdia. O domingo onde nós somos convidados a refletir os textos bíblicos que nos recordam sempre a bondade e a misericórdia de Deus por nós. Vejamos a primeira leitura, está ainda da profecia de Josué. Josué, nós vamos narrar quando o povo de Israel entra dentro do rio Jordão e passa para a terra de Canaã e se estabelece na terra de Canaã. Agora começa a surgir os frutos do trabalho, o labor do povo, os frutos que eles estão cultivando na terra. E aí, a partir deste momento, o maná para de cair. Deus os alimentou ainda quando eram escravos, e ainda quando eles estavam caminhando pelo deserto, e tendo os alimentado até agora, dando forças. Agora, neste momento, não preciso mais do pão desse processo. Se alimentam do pão do trabalho, pão que vem da terra, do suor do seu trabalho. Deus que é misericórdia, Deus que cumpre o seu juramento. Juramento este que foi feito ao povo por Moisés, quando estavam como escravos ainda no Egito. E Deus o recordava dizendo: vamos embora deste lugar. Deus ouve o nosso clamor. E portanto, depois de 40 anos, ter enfrentado o sol escaldante do deserto, agora Deus concede a eles uma terra. A terra que era de Abraão, a terra que era de Isaac, a terra que era de Jacó. Agora Deus cumpre a sua promessa, porque Deus é misericórdia. Depois da segunda leitura, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, recorda essa bondade e a misericórdia de Deus. Misericórdia é que é derramada a nós em Cristo Jesus. Muitos cristãos católicos, gente de igreja, às vezes as pessoas dizem assim: não vou me confessar, não. Me confessar para o padre? Jamais. Vou me confessar para o padre? Muito bem, você não confessa para o padre, o seu pecado. Você confessa para Cristo, para Deus. Mas é quem dá o perdão a Deus. É Ele quem dá o perdão. E, portanto, é necessário, amados irmãos e irmãs, a igreja é o corpo de Cristo, a corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Nós fazemos parte deste corpo. Portanto, amados irmãos e irmãs, é necessário, neste tempo favorável, de recordarmos que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus nos convida a voltarmos para Ele e fazemos o nosso propósito de meta, para podermos então fazer todas as experiências que Paulo, na segunda leitura, recorda para nós, na segunda carta aos Coríntios. Nós, amados irmãos e irmãs, estamos lendo hoje o coração do Evangelho de São Lucas. Quando eu dou esta aula da escola de liturgia, com os meus alunos, nós lemos todo o capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 32.
misericórdia é muito mais do que uma função de uma palavra latina, miserere, ou miserere, pobres coração. Coração miserável, coração pobre. Muito mais do que uma palavra latina. Mas é interessante nós entendermos que é a misericórdia à luz aqui que está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Gostaria apenas de recordar os 3 primeiros versículos. Está escrito ali: Jesus se reúne com os publicanos e os cobradores de impostos e começam então a ensiná-los. Eles gostam de ouvir, porque Jesus, amados irmãos e irmãs, ele ensina aquilo que ele vive, e ele conversa as outras pessoas a partir de sua cultura. Os publicanos e os pecadores gostavam de ouvir Jesus, ficavam tocados por sua palavra, por seu ensinamento, porque ele ensinava com a vida, ensinava com a sua postura de vida. Mas nós temos uma classe que se acha senhor de tudo, que é os mestres da lei. Os mestres da lei e os fariseus. Eles se acham autossuficientes e começam a criticar Jesus, porque Jesus se assenta com os publicanos, Jesus se assenta com os cobradores de impostos, Jesus se assenta com os pecadores. E tão interessante, amados irmãos e irmãs, que aí no capítulo 15 conta para nós uma única parábola, e dentro dessa única parábola nós encontramos a parábola das 100 ovelhas. Aquele pastor que perde uma, vai buscar daquela ovelha que se perdeu, vai encontrar, ele faz festa. Ele faz festa, chama os amigos, ele faz festa. Ele pega a sua ovelha longe, fora de casa, fora do aprisco, e ele vai fora para buscar. Nós temos uma segunda parte de uma mulher que perde 10, tem 10 moedas, perde uma. Ela chama as amigas e começam a procurar dentro de casa onde está aquela moeda que você perdeu. Quando ela encontra, ela festeja, chama as amigas e faz festa. Ela perde a moeda dentro de casa. O pastor perde a moeda fora. A mulher perde a moeda dentro de casa. E depois, a terceira parte que nós ouvimos. Um homem tinha 2 filhos. Perde um filho longe, que é o filho mais novo. Perde a herança. Vai para o mundo. Perde tudo lá no mundo. E quando o filho que está longe volta, ele faz festa. Manda matar o ouvido, faz festa. Muita música, muita dança. Porque esse teu filho que estava longe, se perdeu longe, voltou para casa. E nós temos um outro filho, que é o filho mais velho. Ele está dentro de casa. E ele se perde onde? Dentro de casa. Assim como o pastor perde a ovelha longe, aquele pai também perde seu filho longe. Assim como a mulher perde a ovelha, a moeda dentro de casa, aquele pai também perde o seu filho dentro de casa. Então nós temos 2 filhos que se perdem. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para qual filho de você é. Se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho. Não importa. Não importa. O importante é que você se converta, que você experimente a misericórdia. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês primeiro para o filho mais novo. Às vezes nós temos, nós damos tanta importância ao filho mais novo, não esquecendo do filho mais velho. Mas vou deixar o filho mais velho para depois. Venha o filho mais novo. O filho mais novo mata o pai antes da hora. Porque segundo a cultura judaica, o que ele faz? Chama o pai e diz para ele: pai, dá-me herança. Eu quero a minha herança. E o pai divide a herança entre os 2 filhos. O texto é muito claro. Ele divide a herança entre os 2 filhos. E o filho mais novo arruma tudo, vai embora, desaparece.
gasta o dinheiro com prostitutas e com tudo mais, se perde, e depois de tudo, quer comer a comida dos pobres também. E como os judeus sabiam, os pobres eram mais impuros, portanto o judeu não poderia se aproximar do povo, e muito menos cuidar de porcos. E ele tinha que cuidar de porcos, porque era o que restava. E ele poderia comer a comida que os porcos comiam. Portanto, estava misturado ali naquele lamaçal, naquele lugar de impureza. Não há, amados irmãos e irmãs, vergonha maior do que isso. Querer comer da comida que os porcos comiam. E nem isso era feito. E o pior, estar ali misturado naquele lamaçal. Por isso, amados irmãos e irmãs, vejamos que este filho, no meio daquilo que ele está inserido, ele cai na real justiça. Lá na casa de meu pai trata os empregados com mais dignidade do que o Senhor. Vou voltar para lá e vou dizer: pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado meu filho. Teve menos de nada como o Senhor. Mas quando o filho saindo para casa, o pai avista o filho chegando. E ele faz festa, ele corre, movido de compaixão. Amados irmãos e irmãs, aqui está o grande escândalo. O grande escândalo, porque Deus se escandaliza por um só pecador que volta. Este filho se perde longe. E o pai faz festa, movido de compaixão. A palavra compaixão em grego é esplagissomai, uma força, vida de dentro, forte, uma força que move as suas vísceras, que move de dentro, que faz sair para fora, funcionar, ir ao encontro do filho que está no meio do caminho. É Deus assim que faz com Deus que faz esse movimento por um só pecador que se converte. De filho, de tudo, por vergonha de não querer voltar à casa do pai. Este filho tinha de tudo para ficar por lá mesmo, mas ele bem sabe quem é o seu pai. Não importa quanto tempo ele ficou fora, mas ele conhece o seu pai. Ele conhece, portanto ele quer voltar para casa. Quantos empregados de meu pai têm pouco família? E eu aqui, vejo a vida miserável. Vou voltar para lá e vou falar para ele, pelo menos ele está de um dos seus empregados. Mas antes mesmo de ele dizer isso ao pai, o pai diz para ele: olha, meu filho, empregados, traga para ele uma túnica, devolva para ele a dignidade, traga o anel da família, coloque o dedo. Ele é o meu filho que voltou. Marca no filho cevado e coloque sandálias imediatamente nos pés. Ele não é escravo, ele é livre. Portanto, vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi. Deus nos revela, amados irmãos e irmãs, de dignidade. Ele quer que nos tornamos filhos através do Filho. Por isso, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho, Jesus, por nós. E Jesus derramou a gota do seu sangue, uma vez para Deus, para nos dar vida em intimidade. Por isso, nós somos, quando voltamos à casa do Pai, somos revestidos da dignidade que o Filho nos dá, que é Cristo. E o Pai está sempre de coração aberto, de portas abertas para nos acolher. É Ele que faz esse movimento de vir ao nosso encontro. E muitas das vezes nós somos como um filho mais novo, imaturos, pedimos a nossa herança e vamos para longe, nos perdemos, mas nós sabemos que o Pai é misericordioso e voltamos ao Pai. E voltamos ao Pai. Mas temos que chamar a atenção, amados irmãos e irmãs,
para o filho mais velho. O filho mais velho, embora ele esteja dentro do pai, dentro de casa, não conhece o pai. Ele não conhece o pai. O filho mais novo conhece o pai. Sabe que o pai é misericórdia. Sabe que o pai é compaixão. Sabe que o pai está todos entregados com dignidade. Mas o filho mais velho não sabe quem é o pai. Portanto, amados irmãos e irmãs, consigo entrar na festa. O pai insiste com ele. E ele fala para o pai: eu, pai, sempre estive contigo. Você nunca me deu cabrito para matar e desejar com os outros. Mas este teu filho, não meu irmão, este teu filho, que gastou teus bens, não nossos, mas teus bens, por prostitutas, você mata para ele por motivo. E eu gostaria, muito instante, falar para vocês o que é o motivo. Mas é interessante, amados irmãos e irmãs, o filho mais velho não sabe quem é o pai. Embora conviva com o pai dentro de casa, ele não se sente parte integrante da família. Ou ele se sente melhor do que o filho mais novo. Foi embora e ele permaneceu para a família. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para o filho mais velho, que fica com o pai na vida. Ora, amados irmãos e irmãs, podemos ser o filho mais velho. Porque eu não sou o pai dentro de casa e não conheço. Ou então estamos dentro de casa com o pai, não conhecemos o pai e achamos que nós somos melhores do que o outro que se viveu nos outros de casa e que agora querem voltar para casa. E quando aquele que se perdeu longe de casa volta para casa, nós apontamos o dedo e dizemos: este teu filho que gastou teus bens com prostitutas, agora você põe esse pé, você mata para ele no meio do seu pai. Não se esqueça, amados irmãos e irmãs, quando nós temos a atitude do filho mais velho e apontamos o dedo para o filho mais novo, não podemos esquecer que tem 4 dedos apontados para nós. E o Senhor trabalha de dizer uma coisa para vocês, viu? Deus se alegra muito mais por um só pecador que se converte do que aquele que está com ele dando o Espírito todo de você. O sonho é capaz de dizer, amados irmãos e irmãs, quantos e quantas pessoas estão com o Pai, ainda não conhecem o Pai, ou conhecem o Pai de uma forma superficial, e são mais perdidos do que aquele que foi falado hoje. Vive no oceano da imoralidade, vive no oceano da fofoca, da inveja, da busca desenfreada pelo poder, pelo prazer, pela cultura do Deus dinheiro. São apenas cumpridores de Deus. E não respeitaram que você não está história do Pai de Deus. Estão mais perdidos do que o filho mais novo. Aquele filho mais novo não entra para a festa. Eu repito mais uma vez, porque ele ainda não conhece. E o pai vai lá para insistir com ele: é necessário, meu filho, me desejemos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E eu pergunto para você, amados irmãos, qual é o filho? O seu filho mais novo? Vai, se perde, quer da casa, mas sabe que na casa do pai há lugar para você,
o filho mais velho tem a síndrome da Dona Florinda. Sabe qual que é a síndrome da Dona Florinda? Conhece a Dona Florinda? Conhece? E você sabe que ela tem uma síndrome, não sabe? Ela chama o pico disso. Rezou, não se misture com essa dentada. Pois é, esta é a cultura de José. Eu sou melhor. Rezou, não se misture com essa dentada. Eu não me misturo com essa dentada. Porque essa dentada que está ali é o teu filho e não o meu irmão. Ele gastou o teu dinheiro com prostituta, se você não achar ele o cobiça. Eu gostaria de concluir dizendo para vocês o que é cobiça. Na cultura judaica, amados irmãos e irmãs, toda vez que nascia um bezerro primogênito do sexo masculino, macho, se colocava ele em confinamento, engordava ele em confinamento, não colocava ele junto com os demais, porque este, que era tratado durante um ano em confinamento, engordava em confinamento durante um ano, quando chegava a Páscoa se oferecia a Deus. Mas este pai, percebendo a maior alegria de sua vida, ele manda tratar do seu filho do sacrifício a Deus. Ele manda festejar com os amigos, porque não há Páscoa maior do que o retorno do filho. Este pai, amados irmãos e irmãs, é Deus. Deus que oferece a nós sempre o seu perdão, a sua graça. Ele só espera que nós, ele só espera que olhemos para ele e caímos na real, assim como o filho mais novo. E ele veio ao nosso corpo, e ele veio ao nosso corpo, em Jesus, na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho nascido de homem. E este homem, Cristo, Deus conosco, o Emmanuel, ele foi fiel até o último instante. Foi fiel até o último instante. E ele se ofereceu a nós, como ovelha matadora, como cordeiro, como a feita da cruz, para nos reconciliar com Deus. Por isso que aqui que nós rezamos na carta aos Hebreus, nós não oferecemos mais, nós não oferecemos mais todos, nós oferecemos o que ao Pai? Qual que? Porque o maior de todos os sacrifícios já nos foi oferecido, Jesus Cristo. Por isso que Ele é o altar do sacrifício, Ele é o sacerdote que mora o sacrifício, e Ele é o cordeiro do sacrifício. Cristo Jesus. Cristo veio para pagar os nossos pecados. Cristo veio para pagar a nossa dívida. Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Cristo veio ao mundo para mostrar que Deus tem para nos oferecer sempre o seu perdão. Cristo veio ao mundo, amados irmãos, para nos amar. E o seu amor foi tão grande, mas tão grande, que ele nos garante a eternidade do céu, a presença do Pai de Deus. Voltemos para o Pai, amados irmãos e irmãs. Deixemos de ser o filho mais velho. Experimentemos a misericórdia do Pai, mas também nos alegremos como o filho que se perdeu, que estava longe, mas agora volta ao encontro do Pai. E também alegremos o filho que estava dentro de casa, mas que agora se propõe a se converter, a voltar para o Pai, a experimentar do Pai essa grandiosidade, este escândalo de sua misericórdia. Assim seja. Filhos, Pai,